noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está animado, feliz? Será? Perguntar mais uma vez, você está animado, está feliz? Olha, eu vou dizer um negócio para você. Lembrando os tempos lá atrás, quando um jovem conhece uma moça e eles criam a expectativa de um encontro, a gente claramente vê que há felicidade no ar, porque um encontro especial está para acontecer. O amado com a amada, não é assim? Pois bem, irmãos, é o que está acontecendo hoje aqui. Nós estamos tendo um encontro especial com o nosso amado noivo Jesus Cristo. Então alegre-se, glorifique nessa noite, exalte o nome do Senhor. Amém? Esse amém está fraco, acho que você não entendeu. Você veio ter um encontro com Deus, isso é especial. Não existe nada melhor que você pudesse fazer nessa noite. O que você está fazendo agora é a melhor escolha, é a melhor opção. Então nos alegremos, porque nós estamos na casa do Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluia, aleluia. Cadê as crianças? Vamos orar por elas. Ju, você ora por elas, por favor? Amém. Vamos levantar nossas mãos para abençoar? Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis aqui os teus pequeninos, Senhor. Que cada coração, Pai, que está aqui nessa noite, venha receber a tua palavra, a tua semente. E que essa semente, Senhor, venha dar frutos na vida deles. Que eles venham fazer a diferença onde quer que esteja. Venha estar guardado por ti, Senhor, por teus anjos. Papai querido, peço pelas professoras também, o professor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, usá-los nessa noite, Senhor, como o Senhor nunca usou, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que seja tua boca, que seja tuas mãos, esses professores, para abençoar as nossas crianças, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estar orando por eles, em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto eles saem, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6? Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Amém. Você vai encontrando, fica de pé, né? Vamos. Amém. Antes de eu ler, eu vou ser muito rápido porque eu pedi para você ficar de pé. O meu propósito hoje aqui é pregar uma palavra um pouco mais curta, porque Deus me trouxe uma palavra sobre família. Na realidade, alguns domingos, eu acredito que a gente vai falar sobre família aqui consecutivamente. E o propósito hoje é a gente gastar um tempo maior orando e intercedendo por nossas famílias no final do culto. Amém? Você veio pronto para guerrear? Se você não veio, prepare-se. Até eu terminar a palavra, você pode ir acertando a sua posição com Deus, pedindo poder na tua vida, ousadia, autoridade, para que a gente possa aqui levantar um clamor e a história da tua casa, da tua família, do teu lar mudar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acompanha comigo a partir do verso número 11, onde diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé:
O fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e abertura. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados de largura e de 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado, e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será por mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Vamos orar? Peça para Deus falar com você. Tá? Não dependa da minha oração. Comece a falar: Senhor, eu vim aqui para poder te ouvir. Comece a dizer: Senhor, fala comigo, me dá discernimento de espírito. Pede para Deus tirar o cansaço, tirar toda a tensão, tirar todo o atrapalho, para Deus agir no mundo espiritual. Fale com Deus. Diga: Senhor, eu preciso te ouvir hoje. Aleluia, Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Viemos para ter um encontro especial contigo nessa noite, Senhor. Precisamos te ouvir. Somos necessitados da Tua palavra de forma viva e eficaz, a nos tocar, a nos transformar, a nos abençoar, Senhor. Ó Pai querido, que todo impedimento caia por terra neste momento. Senhor, para as preocupações da mente, traz o alívio, a calma, a tranquilidade, Senhor. Tira toda a ansiedade. Repreendemos todo ataque do mal, Senhor Deus. Que haja liberdade total para que o Teu Espírito venha operar em nossas vidas. Nós oramos, Senhor Deus, crendo no manifestar do Teu poder em nosso favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Queridos, eu vou pregar sobre esse texto, mas eu quero usar também um outro texto como apoio hoje, que é Gênesis capítulo 1. Você vai entender que é pertinente, né? Esse texto aqui, ele é o resultado em escala ampliada do problema que aconteceu em Gênesis 3, né? Em uma situação em que o homem vivia em santidade, o ser humano, vivia puro na presença de Deus, mas abriu porta para o pecado. E a gente vê claramente como a coisa avançou, ao ponto disso indignar Deus de tal forma que Deus não tolerou. E Ele trouxe um dilúvio sobre a terra. E o texto diz que toda a vida expirou, menos a família de Noé e os animais que estavam dentro da arca, né? Porque Deus tinha um projeto. Foi decisão de Deus trazer o dilúvio, mas foi decisão de Deus também manter aquilo que Ele havia iniciado no Éden, a existência do homem, a existência do ser humano. Então, a gente percebe o quanto Deus é perseverante nesse ponto, né? Em Gênesis 3, quando o homem caiu, Deus já pensou em Jesus. Aqui, quando o pecado aumentou, Deus pensou em Noé, e por meio dele dar continuidade. Deus não desiste da gente, irmãos. Deus não desiste de você. Você sabia disso?
Você sabia? Isso é motivo para você caminhar, para você ir adiante. Eu acho interessante que quando a gente vê a história de Elias, né, Elias estava abatido porque foi ameaçado por Jezabel. Ele recebeu a visita do anjo, o anjo levou comida, motivou ele, mas não adiantou. Só resolveu quando Deus apareceu na caverna, quando a voz de Deus falou com Elias, tirou ele de lá de dentro, e Deus disse: ainda tenho um plano contigo, eu não desisti de você, Elias. Meu irmão, Deus não desistiu de você, Deus tem planos na tua vida, Deus tem coisas e obras tremendas e maravilhosas para realizar, e não é de triunfalismo que eu estou falando, não, eu estou falando do projeto de Deus para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, a gente vê aqui, nesse caminhar, a gente vê que Deus, ele perseverou em manter a criação. O texto diz que Noé foi incumbido de construir uma arca, e essa arca, ela ia comportar várias espécies, né, animais de todas as espécies que haviam naquela época, casais, pares, animais puros mais, animais impuros menos, mas esse foi o projeto de Deus. Agora, o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, foi que Deus, ele não disse para Noé: Noé, constrói uma arca que eu vou colocar você lá dentro com os animais. Ele disse: Noé, a arca é para você, para a tua mulher, para os teus filhos e para as esposas dos teus filhos. Deus contemplou a família de Noé, Deus contemplou até a parentela de Noé, e Deus disse: o projeto de salvação que eu tenho não é só para você, o projeto de salvação que eu tenho é também para a tua casa. Você começa a entender? Você começa a entender a grandeza do amor e da bondade de Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos vivendo as coisas e a rotina vai tirando a importância. Eu costumo dizer muito isso aqui quando ministro a ceia, que aquilo que se torna muito rotineiro acaba parecendo sem importância. Às vezes a gente vai perdendo a visão daquilo que Deus tem para a vida da gente. Eu acredito que você está aqui porque alguém orou por você. Ah, pastor, mas eu nasci num lar evangélico. Tá bom, mas tem muita gente que nasceu num lar evangélico e não frequenta a igreja, e hoje não é crente. Sim ou não? Não é verdade? Você conhece gente assim? Tem um monte de gente que nasceu na igreja, forma de expressão, foi dar um passeio no mundo e hoje voltou à igreja. Tem gente que demorou e resistiu e disse não e zombou durante muito tempo do evangelho e hoje está na igreja. Mas é tudo fruto de oração. Quem nasceu na igreja é fruto de oração. Quem saiu e voltou é fruto de oração. Quem nunca esteve e agora está é fruto de oração. Você é o resultado da oração de alguém. Você é o resultado de alguém que levou até você a palavra, que ministrou sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pode participar do culto, viu, gente? Amém? Glória a Deus e aleluia. Aqui é de graça. Viu? Aleluia. Sabe, irmãos, a gente vê aqui Deus se preocupando com a família de Noé. Mas eu fiquei pensando, por que a família de Noé? Por causa de Noé. Sabe o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 6, no verso 8? Diz assim: mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E por que ele achou graça? Quem não quer achar graça aos olhos do Senhor? Eu quero, você não quer? Já pensou Deus se agradar de você? Deus se agradar de mim? É tudo que eu quero, que Deus se agrade de mim, né? Quem não quer? Aí que esse texto diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas por que ele achou? Olha só o que diz o verso 9. Ele era um homem justo, sem mácula, ou seja, era alguém que enfrentava o pecado, que se importava em viver em santidade, alguém que em sua geração era diferenciado, porque o texto diz, ele andava com Deus. Olha só que coisa tremenda. E aí uma vez já ouvi algumas coisas a respeito disso, já teve gente tentando me desmotivar a respeito do evangelho. Quem não tem lutas, irmãos? Não é? Quando a gente está lá fora, a gente fala, estou num perrengue. Aí a gente se converte, a gente muda o vocabulário, a gente diz, estou no deserto, estou na prova, mas é tudo a mesma coisa. Sabe aquela coisa assim que a gente pensa que, poxa vida, acertei Jesus agora, acabou, não tem mais luta, não tem mais dificuldade. Tem, e como tem.
Pelo menos para mim tem, não sei para você. Você tem luta? Opa, 2 pessoas têm. Irmãos, essa igreja está tão abençoada que nem luta tem mais, né? Quando eu entro aqui, eu sinto assim, estou no céu. A gente tem luta, a gente tem dificuldade, a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa do favor de Deus, a gente precisa da ação de Deus em nossas vidas. A gente olha para esse texto aqui e a gente vê que Noé, ele foi o diferencial na família dele. A família dele foi salva por causa dele. E aí, por isso que eu estava falando, se tentaram me fazer desistir do Evangelho, tentaram me mostrar que esse negócio de servir a Cristo, de ir para a igreja, de cultuar, isso é bobeira, é coisa de gente fanática, é perder tempo. A gente pode ocupar o nosso tempo com coisas que são mais importantes, mais produtivas. Vai estudar, nada contra o estudo, eu acho que a gente tem que estudar sim, mas vai estudar, vai trabalhar, vai arruma um segundo emprego, muda o teu ganho, começa a investir na tua vida, começa a acumular e você vai ver que isso é ser abençoado. Não, irmãos, ser abençoado é andar na presença de Deus, porque quando vem dilúvio, o Senhor nos salva. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Larga esse negócio, é bobagem. Não é bobagem não, irmãos. Todo mundo que andou com Deus na Bíblia foi abençoado. Quem anda com Deus na igreja é abençoado. Se você anda com Deus, Deus tem bênção para você e para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Ele era diferenciado. E eu quero pregar um único ponto nessa noite. Como eu disse, eu quero ser rápido no sermão. E o ponto é: seja a melhor referência para a tua família. Seja a melhor referência para a tua família. Como? Ande na presença de Deus. Não brinca de ser crente, não. Não está perdendo tempo. Se o evangelho que vivemos é um evangelho que não incomoda, que não impacta, que não mexe com o diabo, se não impacta a vida das pessoas, que evangelho estamos vivendo? Precisamos despertar a respeito disso. Sabe, queridos, lembra que eu falei que eu vou usar outros textos? Gênesis capítulo 1, no verso 26. Chega o momento da criação do homem, da criação do ser humano. E o texto diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. Deus criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Quando eu li esse texto, eu parei na parte que disse assim: Deus disse, façamos. Sabe, irmãos, eu fico imaginando essa cena. Eu gosto muito de me transportar aos textos dos livros que eu leio. Com a Bíblia não é diferente. Quando eu leio a Bíblia, eu procuro pensar como se eu estivesse vivendo ali naquela situação, como se eu estivesse participando daquilo que estava acontecendo. E quando eu li esse texto aqui, eu me imagino no céu. Claro, de uma forma, né? Mas eu me imagino no céu. Eu imagino o quão especial foi esse momento. Que esse momento é destacado de uma maneira ímpar em toda a descrição da criação. Sabe, quando Deus ele diz a respeito da criação do ser humano, ele diz façamos, ou seja, Deus na Trindade estava reunido. Amém? Deus estava trino, reunido, para poder ser autor da minha vida e da tua vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tiveram a autoria no projeto que é você. Amém? Aleluias. Diga assim: eu sou uma obra da Trindade. Isso é importante. Isso é importante. Você vai entender por quê. O texto diz assim: façamos, e depois diz, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Raquel, a foto. Tá. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Eu quero mostrar uma foto. Vocês sabem que garoto é esse aí? Frequenta a igreja aqui. Frequenta a igreja. Quem é? Não, Roberto Marinelli não. Não. Quem é? Alguém arriscaria, talvez, Samuel? Sim ou não? Oi? Parece, não é? Não parece? Irmãos, eu olhei essa foto aqui. Quando eu olhei, eu falei assim: meu Deus, o Samuel em cima de um cavalinho e tal. Isso é num circo. Aí me disseram: não é o Samuel, é o João. O João é o pai de Samuel. Quem conhece o Samuel correndo aqui na igreja e olhar essa foto, fala assim: são idênticos. São muito parecidos. Sim, quem conhece sabe do que eu estou falando. Eu, sinceramente, bom, para fisionomia eu não sou a pessoa mais indicada, né? Eu digo que, eu falo para os visitantes, eu digo assim: se eu não te conhecer na rua, não esquenta a cabeça, porque eu acordo de manhã, ponho pasta na escova, olho no espelho e falo assim: eu conheço esse cara, não sei de onde. Mas eu achei bem parecido. Será que é esse tipo de semelhança que Deus está falando? Irmão, essa semelhança aí é uma semelhança que deixa o pai orgulhoso, né? O pai olha para a criança e diz assim: nossa, quando a criança começa a fazer alguma coisa parecida com o pai, né? O pai se enche de orgulho, sim ou não? Outro dia o Davi Lourenço estava aqui, e o Davi Lourenço acho que se engasgou com alguma coisa, e ele fez assim, a Vani falou mamãe. E o Wilson falou: não, foi pai que ele falou. E o menino estava ficando já engasgado hoje, sabe? Essa coisa de querer parecer, de meu menino, meu garoto, né? De ser igual, de ser, né? Eu olho para o meu pai e eu imagino assim que eu vou ficar muito semelhante ao meu pai na minha velhice como meu pai é hoje. Meu pai tem 82 anos. Eu vejo as fotos do meu pai quando ele era mais novo, eu me acho muito parecido com ele. As pessoas me acham parecido com ele. Mas não é esse tipo de semelhança. Até porque Deus não tem essa forma como imaginamos, Ele é Espírito. O Espírito tem a forma que quiser. Qual é a forma de Deus? Como é a figura de Deus? Acidentes acontecem. Não é esse tipo de semelhança que Deus está falando. Quando Deus diz façamos, Deus está falando de atributos especiais, que não físicos. Mas Deus está falando de atributos da capacidade intelectual, por exemplo. Irmãos, o ser humano é dotado da capacidade de falar, ele é dotado da capacidade de razão, de raciocínio, como nenhum outro ser da criação é. Você é diferente. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um senhor que já faleceu, Ariano Suassuna, e ele estava defendendo a criação contra o evolucionismo. E ele usou algo que eu achei fantástico e simples demais. Ele pegou um prendedor de roupas e ele disse assim: tá vendo esse prendedor aqui, ó, duas madeirinhas com uma molinha, um pedaço de arame dobrado de uma maneira muito inteligente que desempenha um papel crucial. Ele segura a roupa lavada que nós usamos. E ele disse assim: eu duvido que algum macaco seja capaz de criar um objeto desse, porque eles não foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Você é capacitado por uma capacidade, olha só, redundância, hein? Intelectual ímpar. Deus caprichou em você. Amém? A gente precisa usar, né? Atributos de caráter diferenciado.
que tem a capacidade de chamar a atenção de Deus. Retidão, integridade, honestidade. Não foi o que Deus encontrou em Jó? Viu meu servo Jó? Não há como ele na terra, homem íntegro, justo, reto, que se desvia do mal. Atributos que foram trazidos no coletivo, na criação de uma trindade, com seus atributos. Eu estava pensando em características especiais de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o que isso tem a ver com a nossa família. É claro que Deus tem todas as qualidades. O que dizer de Jesus, né? E o Espírito Santo? Mas eu quero pensar em algumas coisas que fazem com que eles se destaquem na Bíblia. Irmão, quando eu penso no Espírito Santo, eu penso em direção e poder. Amém? Você entende dessa maneira? A presença do Espírito Santo em você é poder de Deus manifesto? É? Se não está sendo, talvez você precise melhorar o teu relacionamento com Deus. Porque Ele tem esse propósito de fazer coisas grandes através de você. Irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que a manifestação da presença de Deus na vida das pessoas era algo muito raro. A gente tem casos que são pontuais. A gente vê o exemplo de Saul. Saul foi tomado pelo Espírito Santo, começou a profetizar. Mas Saul não terminou mal, depois a vida dele entortou. Mas ele não começou desse jeito. Ele começou retamente. Ele começou com humildade. Ele começou tendo misericórdia das pessoas. Esse homem foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. São casos pontuais. Quando ele foi tomado, todo mundo viu que havia algo especial sobre ele. Porque ele profetizava como os profetas. Mas, no Novo Testamento, Deus escancarou o céu. Sim ou não? Você está comigo no culto? Você está recebendo a palavra no coração? Senão a gente vai orar de novo. No Novo Testamento, Deus escancarou o céu. Atos capítulo 2 foi tremendo. Foi Deus nos revestindo de poder. Irmãos, eu estava ali terminando o sermão. Esse sermão começou a ser feito hoje 4 horas da tarde. Eu já tinha feito outro, mas Deus falou, não, é esse aqui que eu quero. E eu estava ali preparando o seu sermão, e eu estava ouvindo o louvor da igreja. E eu estava sentindo a atmosfera espiritual, estava sentindo a presença de Deus, estava vendo as pessoas se derramando na presença de Deus. Extraordinário. Tivemos um culto de jovens ontem aqui, e pessoas foram tomadas pelo poder de Deus. É tremendo. É tremendo. Irmãos, antes era raro, mas hoje está em mim e você. Hoje nós somos cheios do poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em você. Amém? Queridos, quando a gente vê a diferença da manifestação do poder para o novo, do Antigo Testamento para o Novo, é impactante. Um homem simples como Pedro, quando ele recebeu a presença, a virtude do Espírito Santo de Deus, sabe o que aconteceu? Pedro começou a pregar e milhares de pessoas se convertiam. Pedro começou a orar e as pessoas eram curadas. Lembra do paralítico, Atos capítulo 3? Pedro, ele vai ao templo e ele diz para o paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o poder de Deus, a presença de Deus na minha vida, a promessa de cura de Deus, isso de graça eu te dou, porque o poder de Deus habita em mim. Diz que Pedro fitou ele nos olhos, que ele estava olhando para Pedro, e ele recebeu de Pedro poder de Deus. Aleluias, aleluias. Mas o que isso tem a ver com família? Vai guardando. Segunda pessoa da Trindade, Jesus. E quando eu penso em Jesus, irmãos, eu penso em sacrifício, sim ou não? Lembra que aqui a gente, todo primeiro domingo, a gente celebra a ceia. E é comum a gente ler o texto de Mateus capítulo 26. É um dos mais lidos, junto com 1 Coríntios capítulo 11. Onde Jesus ele está ali reunido com os discípulos, prestes a ir para a cruz. E ele diz assim, esse aqui é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Ele está dizendo assim, eu estou indo para o sacrifício. Eu estou me sacrificando.
Quando eu penso em sacrifício a respeito de Cristo e o que é ser cristão, eu acho que cabe uma reflexão aqui. O que é ser cristão? Você já parou para pensar sobre isso? O que é ser cristão? Você é cristão? É cristão, cristã? Você é? Você já parou para pensar como você desenvolve isso? Qual é o teu papel nessa história? O que é ser cristão? Ser cristão é frequentar os cultos assiduamente? Ser cristão é ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano? Ser cristão é participar na realização da obra que a igreja promove, da obra de Deus? Ser cristão o que é? É orar? É fazer jejum? Claro, tudo isso faz parte da vida de um cristão. O cristão precisa ter, sim, essa prática da oração, precisa ter o prazer de estar no culto, de ter compromisso com a obra, está tudo certo, mas ser cristão é mais do que isso. Sabe ser cristão o que é? Antes de mais nada é sacrificar-se. Sabia disso, irmãos? Sacrificar a sua própria vontade para priorizar a vontade de Deus na sua vida. É fácil isso? Não é. Tem hora que aquilo que Deus determina vem contra o que a gente quer fazer. E muitas vezes isso acontece. E às vezes não é um pouco fora não daquilo que a gente tem projetado, às vezes é muito fora. Às vezes Deus manda dizer coisas, manda a gente fazer coisas que a gente não gosta. Às vezes Deus nos tira de situações que nós imaginamos ser a melhor. Área de conforto, zona de conforto, Deus diz, não é aqui que eu te quero. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, porque eu tenho um projeto com você. A tua vontade é ficar aqui, é ficar no meio dos teus, mas a minha vontade é usar você onde eu quiser. E Deus nem disse para Abraão onde ir. Ele falou assim, vai para uma terra que eu te enviarei. Obediência. Jonas lutou contra isso. E a história de Jonas, não vou pregar sobre ele hoje, mas a gente sabe como a história de Jonas terminou. Irmãos, quantas vezes nós somos desafiados a fazer coisas que não são da nossa vontade? Irmãos, eu trabalho todos os dias da semana. O único dia que eu tenho condição de acordar um pouquinho mais tarde é a segunda-feira, porque teoricamente é a minha folga. E muitas vezes é estrangulada pelas coisas da igreja. Aí você imagina como eu espero a segunda-feira de manhã? Só para poder acordar cedo, olhar para o celular e falar assim, hoje é nós. Abraçar o travesseiro e falar assim, eu não te largo. Hã? Aí a minha digníssima, amada esposa, ela pula da cama às 5h30, 6 horas da manhã, e quando dá 7 horas ela diz assim, vamos caminhar? Você entendeu? Uma semana esperando para dormir até mais tarde. Aí a abençoada aparece de roupa de ginástica na minha frente e diz assim, tá um sol lá fora, vamos? Vamos passar na tua casa para tu caminhar com a gente. Sabe o que eu faço, irmãos? Contra a minha vontade. Eu levanto, põe um shorts, uma camiseta, visto, calço tênis e vou caminhar. Não é a minha vontade, mas eu amo. Você entendeu? Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que ela quer, porque eu a amo. Sacrificar a vontade é dizer para Deus, Deus, eu não quero, mas eu vou fazer, porque eu te amo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. É conter as nossas ações para agradar a Deus. É tomar cuidado para não pecar, não por conta das consequências. Como eu disse, presta bem atenção, Jonas, ele desobedeceu, ele sofreu as consequências. Mas irmãos, quando a gente começa a enfrentar o pecado porque ele tem consequências ruins, a derrota é iminente. Porque o motivo está errado. Nós só vamos vencer o pecado quando nós formos
desejosos, ansiosos pela presença de Deus em nossas vidas. Nós só vamos vencer o pecado quando nós formos declaradamente apaixonados por Deus. Nós só vamos vencer o pecado quando o nosso propósito for agradar a Deus mais do que a nós mesmos. Deu para você entender? Amém? 2 pessoas entenderam. Amém. Glória a Deus. Sabe o que é ser cristão, irmãos? É viver o que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 24. Se alguém quer vir após mim, é Jesus quem está falando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é negação do eu. Para que ele cresça, eu preciso diminuir. O meu eu tem que ser subjugado pelo poder e a presença de Deus em minha vida. Aleluias, aleluias. Em Atos 11, aqueles que serviam a Jesus, os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque quem estava de fora olhavam para eles e identificavam aqueles homens, aquelas mulheres com Cristo. Havia uma identidade. Igreja, você tem uma identidade. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Aleluias. Terceiro tributo, santidade. E não tem como eu não pensar em Deus. Nosso Deus, Ele é santo. Ele não tem prazer no pecado, Ele tem aversão ao pecado. E eu sei que eu estou pregando para uma igreja de crente, de pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, que sabe isso aqui que eu estou falando. Mas, irmãos, existem coisas que precisam ser marteladas e serão e continuarão sendo até o dia em que Jesus voltar. Porque uma tendência humana é se desviar do caminho da santidade para abraçar o pecado, sim ou não? E como eu disse aqui no começo, às vezes a gente vai se acostumando, vai relaxando, e é aí que os problemas podem se intensificar. Porque talvez no momento de relaxamento, onde, estou bem, sou crente, frequento a igreja, tenho a Bíblia, leio ela, eu oro, tá tudo bem. E a gente vai relaxando, e sem perceber a gente vai baixando as armas, a gente vai baixando a trincheira, a gente vai ficando acostumado a estar na igreja, mas não estamos mais tão frequentemente acessando o trono de Deus. Sabe, há um texto na Bíblia que fala de um homem que você conhece, chamado Davi, que era um guerreiro, um homem acostumado a enfrentar adversários, e ele estava sempre pronto, porque é assim que um soldado age, sim ou não? Irmãos, o Brasil tem quantos batalhões do exército? O Brasil entra em guerra? Não. Mas eles estão lá se preparando, porque se um dia alguma coisa acontecer, eles precisam estar prontos. Davi era rei de uma nação que constantemente estava em guerra. Mas sabe o que aconteceu? Davi relaxou. Ele pensou, está tudo bem, eu estou estabelecido, Deus me ama. Eu posso ficar tranquilo aqui, começar a pensar em outras coisas, observar outras coisas. E no meio desse observar outras coisas, apareceu quem? Betseba. Porque ele estava relaxado. Porque ele estava muito seguro de si. Eu sou o rei de Israel. Israel é o povo de Deus. E assim que muitas vezes nós nos sentimos. Eu sou o levita da igreja. Eu sou o pastor da igreja. Eu sou o líder de célula da igreja. Eu sou um membro amado da igreja. Amém, glória a Deus. Mas, irmãos, isso não é garantia de estabilidade espiritual. Isso não nos dá garantia de vencer a carne. O que nos faz vencer a carne é Deus em nós. Aleluias. E Davi caiu. Quebrou a santidade. Lembra do que eu falei de Noé? Noé achou graça aos olhos de Deus, porque ele era um homem sem mácula. Não tinha mancha de pecado na vida dele. Nada que fosse tão assim que chamasse a atenção de Deus. Levíticos
capítulo 11, verso 44, verso 45, Levíticos 19, 2, Levíticos 20, 07, Levíticos 20, 26, Levíticos 21, 8, 1 Pedro 1, 15, 1 Pedro 1, 16. Em todos esses versículos está escrito uma única coisa, que deve ser o nosso objetivo: sede santo, porque o vosso Deus é um Deus santo. Aleluias. 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 Esse foi o padrão que Adão foi criado, com esses atributos. Isso permaneceu até Gênesis 3. Gênesis 5, no verso 3, diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Presta atenção. Gênesis capítulo 5, diga assim, capítulo 5, verso 3. Agora eu vou dizer o que aconteceu. Adão gerou um filho segundo a imagem e semelhança dele. Mas qual era a imagem e semelhança de Adão aqui? Capítulo 5 é depois do capítulo 3. Adão já havia caído. O pecado havia desfigurado ele. E nesse momento Adão estava gerando filhos que não eram mais a imagem e semelhança de Deus. Era a imagem e semelhança dele. Quem está entendendo? Metade está. Bom, vamos lá de novo. Levítico. Meu irmão, nessa altura Adão estava gerando filhos parecidos com ele. Não é à toa que Caim matou Abel. Não é à toa que chegou no dilúvio. Não é à toa. Sabe por quê? Porque o pecado descaracterizou o homem, o ser humano. O ser humano perdeu a sua identidade. A identidade de santidade. A identidade da presença de Deus, de ser semelhante a Deus. E é por conta dessa desfiguração que os filhos de Adão começaram a aparecer com ele e não com Deus. E aí a humanidade, irmãos, continua caindo nessas mesmas falhas. Sabe, quando alguém fala assim na Bíblia sobre uma situação de muito pecado, facilmente se lembra em Sodoma e Gomorra. Facilmente. Eu acho que se os moradores de Sodoma e Gomorra olhassem o que a gente vive hoje, eles diziam assim para Deus: mas não tem enxofre para eles também não? Eu fui agora há pouco em Cubatão. Eu fui pegar umas folhas para a escola bíblica aqui, pedi para imprimir lá. Aí de repente, um tapa no meu carro. Quando eu olho assim pelo vidro, uma mulher ao lado do meu carro, sem roupa. Da parte de cima toda despida. Chapada, droga, com certeza. Aí saí de lá, vim aqui entregar as folhas. Parei aqui no estacionamento. Passou aí na ciclovia uma moça, um seio de fora, pendurado. Eu falei: o diabo está solto hoje, né? O diabo está solto. A minha mulher falou assim: mas eu estou de olho. O diabo está solto, mas eu tô ligado. Estou ligado. Pecado. As pessoas perderam o senso de moral. As pessoas estão se prostituindo à torto e à direito. As pessoas não se valorizam mais. Elas deixaram de enxergar que elas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque quem é a imagem e semelhança de Deus não se expõe desse jeito. Não se expõe desse jeito. Onde há o mínimo temor, a pessoa procura não desagradar a Deus. Sabe, eu tenho um casal de amigos, eles moram em Fortaleza. E eles tiveram 2 bebês, agora recentemente. O Asaf e o Davi. O Asaf e o Davi, eles nasceram prematuros, 6 meses. 2 meses na UTI neonatal. E esses dias nós celebramos, eu muito mais do que eles, porque eles estão sem dormir, agoniados, porque há um revezamento, ora chora Asaf, ora chora Davi.
ora mama Asaf, ora mama Davi. O negócio está desse jeito. Mas nós celebramos, sabe por que nós celebramos? Porque depois de 2 meses, Asaf e Davi foram para casa. Glória a Deus por isso, né? E hoje eles estão espertos, estão fortes, estão, né? Não dá nem para dizer, nasceram prematuros. Na Colômbia, recentemente, foi aprovado o aborto aos 6 meses de gestação. A raça humana está ficando cada vez menos parecida com Deus. Alguém está tocando alguma coisa aí, né? Amém? O que isso tem a ver com o sermão que está sendo pregado hoje? Irmãos, por conta dessa situação, famílias têm sido derrotadas, têm sido fracassadas, mas não vamos esquecer do começo do sermão: família é um projeto de Deus. Não vamos esquecer do começo do sermão. Por que que famílias estão sendo massacradas, estão sendo derrotadas? Porque seus membros perderam a semelhança de Deus. Por isso que se vê tanto adultério, homossexualismo, tanta fornicação, tanta droga, tanto tipo de crime, toda sorte de pecado. Eu não sei como é que está a tua família. E quando eu falo família, eu quero estender para a parentela. Pode ser que você esteja aqui hoje na igreja dizendo eu sou crente, mas o teu coração diz assim: mas tem um primo, tem uma prima, tem um tio, tem uma tia, meu pai, minha mãe, eles não servem ao Senhor. Eu tenho pessoas da minha família que estão escravizadas nas drogas, eu tenho pessoas da minha família que estão vivendo no mundo do crime, eu tenho tudo isso na minha família. Eu tenho pessoas da minha família que servem ao diabo se prostituindo, eu tenho tudo isso na minha família, na minha parentela. Eu não sei como é que está a tua, eu sei como é que está a minha. Mas eu vou dizer, eu tenho uma visão otimista, eu tenho uma visão de fé, porque a minha família é um projeto de Deus. Você pode dizer, a tua família é um projeto de Deus? Diga assim no 3, 1, 2, 3, a minha família. E se eu disser para você que Deus já está trabalhando para concluir esse projeto? Você crê nisso? E olha, Deus vai usar uma arma poderosa. Sabe qual é a arma que Deus vai usar? Vira assim, a palma da mão para você. Imagina que tem um espelho nela. Você está vendo a arma que Deus vai usar. Nessa guerra, Deus vai usar uma arma poderosa. E essa arma é você. Aleluias. 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 Porque você é de Deus. Você está à imagem e semelhança de Deus. Porque o Espírito de Deus está em você. A palavra de Deus um dia te tocou, sim ou não? Tem crente vivo aqui? A palavra de Deus te tocou um dia? Eu não sei como é que você veio parar na igreja. Eu não sei. Eu disse que eu vim porque atendi a um convite para ver a apresentação de uma criança. Meu sobrinho. Mas a apresentação terminou, eu podia ter ido embora e nunca mais ter voltado. Sabe por que eu voltei no culto seguinte, no seguinte? Estou voltando até hoje. E vou voltar até enquanto Jesus voltar ou eu ir para Ele. Sabe por quê? Porque naquele dia a palavra me tocou. Naquele dia Deus iniciou uma obra, eu senti o impacto da palavra de Deus. A palavra de Deus te tocou? Você foi impactado? Agora, por que isso aconteceu? Bom, porque Deus tem um projeto de salvar você. Claro, isso é evidente. Mas não termina aí, irmãos. Não termina aí. Sabe o que acontece? A palavra que te tocou, que hoje está no teu coração, ela tem que transbordar. Ela tem que alcançar a vida de outras pessoas. Mateus capítulo 5, no verso 15, diz assim: igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa.
Sabe o que esse texto está dizendo? Jesus está falando a respeito da palavra. Ele vinha nos versos anteriores falando especificamente a respeito da palavra. Ele está dizendo assim, olha, a palavra de Deus, uma vez recebida, ela não pode ser como alguém que acende uma lâmpada e esconde essa lâmpada para que ninguém mais consiga usufruir da claridade que ela produz. Ao contrário, tem que ir para o ponto mais alto da casa, porque o objetivo de Deus é, com a palavra, alcançar todos que estão na casa. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Irmãos, a gente não pode desistir deles, não. Talvez Deus tenha mudado o sermão. Na realidade, eu comecei a preparar um sermão achando que era bom, mas eu confesso que eu li um texto e falei, isso aqui é muito bom para fazer um sermão, mas Deus falou, não é o que você quer, é o que eu quero. E acho que Deus, Ele preparou esse sermão, porque talvez você esteja desanimado com a tua família, pensando em desistir deles. Deus está dizendo assim, ei, eu não desisti lá no Éden, eu não desisti lá em Gênesis 6, você não vai desistir, porque eu continuo acreditando. Aleluias, aleluias. Aí você pode pensar assim, não vai falar para mim, mas vai estar pensando, pastor, você fala isso, você não conhece a minha família, você não conhece os meus parentes, pastor, eles não botam fé na minha conversão, eles não valorizam a minha condição de cristão. Irmão, bem-vindo ao clube. Isso faz parte de um processo. Quem nunca passou por isso? Tem gente que pensa assim, pau que nasce torto, morre torto. Já ouviu esse ditado? Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu, eu falei. Hã? Você nunca ouviu esse ditado? Não vai mentir, todo mundo ouviu. Né? Pau que nasce torto, morre torto, não é assim? Então, sabe quem diz isso? Quem não conhece Jesus, o carpinteiro. Onde Jesus toca a vida, onde Jesus toca a transformação, a mudança, onde Jesus toca a salvação, onde Jesus toca a cura. Só pensa que morre torto quem não tem Jesus na vida. Amém? Amém, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso faz parte do processo, irmãos. Crítica. Quem nunca foi criticado por ser cristão? Quem nunca ouviu criticarem a igreja? Eu contei aqui uma vez que eu estava com a minha filha mais velha, que era pequena na época, em um bar, e eu ouvi as pessoas que estavam ali bebendo, criticando a igreja de uma forma absurda. Parece que conheciam uma pessoa que era muito torta, e essa pessoa foi para a igreja, e a conversa ali era a seguinte: igreja de crente é assim, tudo que não presta está lá dentro. E eu, novo convertido, eu falei assim, não, isso não vai ficar assim não. Jesus, me dá licença, mas eu vou resolver como eu resolvia antes esse negócio aqui. Eu falei, vou advogar aqui em favor do Evangelho. Mas o Espírito Santo, né? Eu era novinho, cheirando a tinta, né? Ainda não tinha muito essa questão do domínio próprio, mas Deus falava comigo já. E aí o Espírito Santo falou, cala a boca, fica quieto, presta atenção, estou te ensinando. Deus usou as mulas naquele dia para poder falar comigo. E eles falaram, e no final Deus disse assim, tudo que eles falaram é verdade. A minha igreja tem todas essas pessoas que um dia foram e hoje não são mais, porque eles foram lavados e remidos pelo sangue do meu filho. Louvado seja Deus. Queridos, proibição. Quem nunca foi proibido de pregar para aqueles que são da família? Eu já fui, para algumas pessoas da minha família. Vendo a pessoa se afundando no problema, vem falar do amor de Deus, e a pessoa vira e fala assim, não vem com essa história não vem com esse papo de crente, eu tenho a minha religião. Não é de religião que a gente está falando do poder de Deus. A gente está falando de Jesus Cristo. Mas é uma cegueira, né? A Bíblia diz que o príncipe desse século, se possível, cegaria até o entendimento cegaria o entendimento dos incrédulos, melhor dizendo. Né? Então a gente sabe que existe isso, a proibição. Você não vai para a igreja
Quantas pessoas são proibidas de ir à igreja, que em casa oram dentro de banheiro escondido, que em casa oram quando não tem ninguém em casa? Quantos que começaram a sua vida assim, no seu quartinho de guerra, oculto, escondido? Quantos? Mas hoje estão dizendo assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Deus honra. Irmãos, incredulidade. Quantas pessoas duvidaram que você chegaria até aqui? Quantas pessoas dizem que isso é moda, que essa tua decisão em ser crente é coisa do momento? O evangelho viveu muita moda mesmo. As igrejas se entupiram de gente. A coisa está mudando. Mas essa é uma peneira, irmão. Sabe quem vai ficar? Quem quer Jesus de verdade. Você está entendendo? Acabou a moda. Agora é cristianismo puro. Indiferença. Chega a fase da indiferença. Vem as críticas, vem as proibições, vem tudo isso, e depois vem a fase das indiferenças. As críticas, as proibições, as gozações, a incredulidade cessa. E essa é a fase do silêncio. Do nem contra nem a favor. Sabe, as pessoas não te apoiam, mas já passam a não criticar mais. Eu vou falar de outro ditado. Você já ouviu? Depois da tempestade vem a bonança? Você já ouviu? Deixa eu falar, Deus vai te honrar nisso. Continua na tua posição de crente. Continua vivendo o evangelho. Continua vivendo a palavra. Continua orando por essas pessoas. Meu irmão, eu estava ouvindo uma moça, uma senhorinha, falando. Era a transição, um senhor, um pastor bem conhecido. Ele saiu da frente do ministério e o filho dele assumiu. E esse jovem ainda, ele estava conversando com uma anciã. E ela estava falando para ele a respeito de oração. E ele perguntou assim para aquela senhora: quanto tempo a senhora ora por dia? E ela disse assim: eu oro 12 horas todos os dias. Inveja não é de Deus, hein? 12 horas todos os dias. Aí ele falou assim: mas como 12 horas? Isso não é difícil? E ela disse assim: é difícil nas primeiras 2 horas, mas depois o diabo vê que não tem jeito, ele desiste e me deixa à vontade para orar. Deixa eu falar uma coisa para você: ora até o diabo desistir, e quando ele desistir, continue orando, porque Deus vai fazer um milagre na tua casa. Aleluias. Depois da tempestade vem a bonança. Vem a fase da aceitação. As críticas dão lugar aos elogios. Às vezes eles começam velados. Irmãos, quando eu me converti, o que meu pai falava, não para mim, falava para os outros: esse negócio de ser crente, esse menino tem que, negócio de ser pastor, tem que arrumar um emprego. Eu sabia que eu trabalho 6 dias por semana e às vezes 6 dias e meio. Ele ficou muito incomodado com a minha conversão. Mas o tempo foi passando. Ele foi enxergando os tributos da Trindade, a presença de Deus na minha vida. E aí um dia chegou aos meus ouvidos que ele foi a um bar e as pessoas começaram a falar de crente. E ele disse assim: vocês não sabem o que vocês estão falando, que vocês estão falando. Tem gente muito boa dentro da igreja. Meu filho é pastor e ele é um homem de Deus. O que criticava agora exalta, não porque eu sou, mas porque ele é. Porque ele é. As pessoas vão valorizar a tua conversão, não porque você é, mas porque ele é na tua vida. Louvado seja Deus. As pessoas, elas vão passar da fase das críticas, da distância, da indiferença, aos pedidos de socorro. Irmãos, aqueles que hoje te criticam serão aqueles que no futuro vão dizer: eu estou com um problema, ora por mim. Eu fiz uma visita, não vou citar o nome porque eu não pedi autorização, mas a pessoa sabe o que eu estou falando. Eu fiz uma visita essa semana e a pessoa contou de um membro da família muito resistente ao evangelho, muito resistente, mas passou uma luta, passou uma enfermidade, e sabe qual foi
a posição da pessoa resistente, vocês podem orar por mim? Vocês podem orar por mim? Meu irmão, Deus faz milagre na tua vida, amém? Esse milagre impacta a vida das pessoas. Elas vão reconhecer o Deus de poder que há na tua vida. E na hora que elas estiverem no sufoco, elas vão dizer: ei, ora por mim. Ora por mim. Vem a fase do aconselhamento, quando as pessoas estão desesperadas. Uma vez eu estava na minha casa e uma pessoa da família ligou, havia se envolvido num problema gravíssimo. Ligou, uma pessoa que sempre resistiu muito ao evangelho, sempre nos criticou muito. Naquele dia ligou e disse assim: eu preciso de ajuda, eu estou desesperada, eu não sei o que eu vou fazer, me dá uma direção. Eu falei assim: mas eu? Porque vocês são crentes, eu confio no que vocês falam. As pessoas vão estar desorientadas, sem ver uma luz no fim do túnel, sem encontrar uma saída para a vida, e Deus vai mostrar você, e elas virão até você, e você vai manifestar a graça de Deus na vida delas. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe qual é essa fase, irmãos? Lembra que eu estou falando de família? Sabe qual é essa fase? É a fase em que o caminho começou a ser aberto, as pedras começaram a ser tiradas, aquela trilha foi transformada numa estrada, e hoje o acesso para Jesus no coração dessas pessoas está aberto. Aleluias. Mas você tem que ter nessa história a visão de Raabe, você tem que ter a visão de Josué, você tem que ter a visão de Noé. Sabe qual é a visão de Noé? O evangelho não serve só para mim, ele serve também para minha família, ele não vai alcançar só a mim. Raabe disse para os espias: olha, nós estamos selando um plano aqui, um pacto, mas é o seguinte, eu quero a minha família dentro desse pacto. Quando vocês entrarem, a minha família precisa encontrar salvação. Josué disse para todo um povo que estava se levantando em idolatria: vocês tomem a decisão de vocês, pensem o que vocês vão fazer, mas eu tenho a minha posição, e não é só minha, é para minha casa. A minha família está na arca, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Não desista. Põe alguém aqui, por favor. Não desista. O diabo pode querer fazer você perder o estímulo, a vontade de continuar lutando. Mas eu quero mais uma vez lembrar do começo do sermão. Família é um projeto de Deus, a tua família é um projeto de Deus, e você é importante nesse processo. Deus vai usar você. Não entregue os pontos, não perca a visão de Deus. Deus olhou para Adão, que havia pecado, mas ele disse: tem jeito, tem jeito. Deus olhou para a humanidade aqui em Gênesis 6, que se perdeu no pecado, mas Deus disse: tem jeito. Eu li um texto na Bíblia que fala que um profeta, eu não quero errar o nome do profeta, faz um tempo que eu li esse texto, me parece que foi Isaías, que ele estava preso, e o local onde ele estava sitiado, havia sido tomado pelo inimigo, era miséria. Imagina o que nós estamos vendo da Croácia hoje em dia, da Ucrânia, isso mesmo, Ucrânia, na televisão. Imagina isso em escala bem mais elevada, porque era muito tempo já de cerco, muito tempo já de destruição, de fome. E aí, o profeta estava preso ainda, imagina só. E pela lei, tinha um primo dele que tinha uma terra para vender, e a terra estava nessa condição, numa nação que havia sido tomada. O que valia essa terra? Nada. Quem iria se interessar em comprar essa terra? Nada. Alguém aqui quer comprar um terreno? Eu tenho um terreno que eu sei que está para vender. É um terreno de 300 metros quadrados por R$3.000. Quem quer comprar? Muita gente quer comprar, né? Se eu disser que é lá na faixa de Gaza, onde tem a guerra entre Israel e... Você quer? Uma casinha lá? Fazer um bunker embaixo, a prova de bombas, essas coisas assim? Era essa a história, irmãos.
Mas aí, quando aquele homem chega e dá e cumpre a lei, dando ao profeta que está preso o direito de comprar as terras, sabe qual é a resposta do profeta? Preso numa nação cercada, com uma proposta de comprar um terreno num lugar devastado e tomado pelo inimigo. Sabe o que ele diz? Eu compro, vamos fechar negócio. Mas o que me chama a atenção é que ele diz em seguida, ele diz assim: ainda se plantarão campos e construirão casas nesse lugar. Sabe o que Deus falou comigo quando eu li esse texto? Ele diz assim: pode parecer terra devastada, mas no futuro casas serão construídas e campos darão frutos. Há um futuro todo especial para a tua família nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Aleluias. Você precisa acreditar, perseverar, entender que você faz parte desse processo, que Deus vai usar você. Influencie. Seja cristão de verdade. Seja cristão de verdade. Transpire a palavra de Deus. A tua família pode negar a possibilidade de ler a Bíblia em forma de livro, mas que ela comece a ler a Bíblia através da tua vida. Quando antes você reagia para a vingança, agora abrace. Quando antes você tinha um coração endurecido, perdoe. Quando antes você virava as costas, agora sirva. Lembra de Jesus? Jesus, quando nos chamou para o Evangelho, Ele nos chamou para coisas acima da nossa capacidade humana de fazer. Só podemos fazer com a compreensão de Deus, com Deus na vida da gente. Ele disse assim: se alguém te bater na face, dê a outra. Ele disse: se alguém pedir para você andar uma milha com ele, ande duas. Se alguém te pedir algo emprestado, dinheiro emprestado, dê a capa para ele. Isso é o Evangelho, irmãos. É impactar a vida das pessoas, superando, abundando a graça e o amor de Deus. Aí não tem coração que resista. Não tem coração que resista. Há esperança para a tua casa. Há esperança para os teus. Vamos orar? Só quero tua presença.
Você lembra o que eu falei? Eu disse assim, o nosso propósito hoje aqui é encerrar com uma oração profética. Uma oração para abençoar a vida dos nossos. Eu quero dar esse tempo para você, mas seja ousado, seja ousada. Permita-se ser usada por Deus. Começa a pensar nos teus. E não como uma forma de julgamento, mas de intercessão. Comece a colocar diante de Deus tudo que tem aprisionado a vida dessas pessoas. Aqueles que estão presos em vícios, quer seja vícios de dependência química, vícios da imoralidade, aqueles que estão envolvidos com qualquer outra prática de pecado que você sabe e eu não sei. Diante de Deus, dê nome a eles, dê nome à prática que eles têm. E comece desde já a declarar a falência de todo o plano de Satanás e o cumprimento do projeto de Deus na tua família. Comece a orar declarando salvação. Comece a orar declarando libertação. Comece a orar declarando cura, transformação. Levanta a tua voz, seja um profeta, seja uma profetisa agora. Comece a lutar espiritualmente por tua casa, por tua família, em nome de Jesus. Comece a lutar pela vida do teu cônjuge, não é ele, mas o inimigo muitas vezes usa, mas hoje as estratégias de Satanás estão caindo por terra. Famílias que estão separadas por contenda, pessoas que não conseguem se entender, hoje decreta harmonia no lar, que decreta uma mudança na forma do tratamento. Começa a dizer, Senhor, entra nessa história, quebranta o coração, muda, Senhor Deus, a ideia, a mente. Deus, derrama a tua graça na minha vida, na vida da minha família, aleluia. Oh Deus, oh, alabashurianda, alabashera de canta, alabashurianda, alabad. Oh, rabashira de basuri de canta, alabasuri de canta. E rabashera de basuri de canta, alabas. Oh, aleluia. Oh, rabashurianda, alabasherianda, alabasuri de. Oh, Deus. Oh, aleluias. Oh, aleluias. 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 Oh Deus, contempla a oração da tua igreja. Contempla, Senhor Deus, a oração de cada filho, de cada tua filha tua aqui, Senhor Deus. Ó Pai, nós estamos nos colocando em posição de guerra. Nós estamos nos levantando como intercessores, Senhor, para decretar a falência das estratégias, Senhor Deus, de Satanás. Nós estamos nos levantando, Senhor, para abençoar a nossa casa, para abençoar o nosso lar, para abençoar a vida dos nossos parentes, Senhor Deus, dos nossos familiares. Nós abençoamos os casamentos, nós abençoamos a vida dos filhos, nós abençoamos, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, travados no mundo espiritual. Nós, Senhor Deus, aqui declaramos total libertação, transformação. Entra, ó Deus amado, nessa história. Ó Pai, entra com poder, com graça, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Presta atenção, eu vou encerrar aqui. Eu me lembro de um dia que eu fui convidado a pregar no aniversário do ministério, 44 anos de aniversário, foi no retrasado. E eu encerrei o sermão dizendo exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Olha para essa situação toda da tua família, não se assuste com o que eu vou dizer, no final você vai entender. Olha para toda essa situação. E eu vou dizer de forma profética. Calma, ouve, discerne, depois você engole. A tua família não tem jeito. Não tem jeito para o diabo. Ele perdeu. Deus venceu. Aleluias. Aleluias.
Aleluia. A tua família é um projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia, você pode sentar. Quero perguntar se alguém aqui nessa noite quer entregar sua vida a Cristo, entregar sua vida a Jesus. É isso, a obra começa assim, né? A gente abrindo o coração, Jesus entrando, começando a obra da salvação. Há alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa oração, quer fazer? Ou quer se reconciliar com o Senhor? De repente você está aqui, fez essa oração um dia, mas acabou se afastando da presença dEle. Essa noite é uma oportunidade não do pastor Roberto nem da igreja Peniel. É uma oportunidade de Deus para a tua vida. Se você está aqui e precisa se reconciliar com o Senhor, faz o sinal assim com a tua mão. A gente quer orar por você. Alguém? Não? Todos em Cristo? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?